Amém, meus irmãos. A paz do Senhor para a igreja. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que assim nos concede o nosso Deus, né? Costumo dizer que coisa boa é estarmos na presença do Senhor. Sem perca de tempo, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Romanos. Coisa boa é ver o filho falar um versículo da Bíblia, né? 5 anos de idade. Eu falei para ele, irmãos, enquanto os irmãos vão procurando, se tem uma coisa que eu me arrependo que eu fiz esses últimos dias, e preste atenção aqui, os pais, por gentileza, se tem uma coisa que eu me arrependo, é de ter falado uma coisa para o meu filho nesses últimos dias, acho que tem uns 2 meses, mais ou menos. Quando ele falou, ele, por livre e espontânea vontade, disse que queria ser um pregador. Parece que não tem muito talento para ser igual a mãe, cantora. E eu disse a ele, meu filho, estude, porque eu quero que ele preste concurso cedo, e pelo menos a minha vontade é que ele seja um juiz federal, né? Pelo menos é a minha vontade. Mas daí eu falei isso e me arrependi. Por quê? Porque quando a mãe dele falou para ele se ele ia ser um pregador, ele baixou a cabeça com tristeza e disse, não, meu pai falou que eu não vou ser um pregador. Pensa numa coisa que eu me arrependi e doeu na alma. Hoje eu incentivo a ele, coloquei na cabeça dele, pedi perdão a Deus, porque é possível ser um juiz federal e ser um pastor, um homem de Deus também, né? É verdade. Então, meu filho está nas mãos do meu Deus, né? E seja feita a vontade de Deus. Romanos capítulo de número 8. Romanos 8. E a questão, irmãos, de eu falar, não é menosprezando, porque para mim o ministério maior é o ministério do meu Senhor. É estar no ministério, Emmanuel, servindo ao nosso Deus. Mas que é árduo, Então, primeiro é bom que se estude, porque a chamada vem de Deus. Amém? Capítulo de número 8 de Romanos, versículos 1 a 4. Quem achou diz amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, esta noite nós queremos trazer uma palavra rápida, palavra refletiva, baseada no texto que ora acabamos de ler, em Romanos capítulo 8,
E quando nós lemos esse texto, nós temos que entendermos que Romanos foi um livro que, segundo os historiadores, foi escrito por volta de 56, entre esses anos aí, 56 e 57 depois de Cristo. E pelo que nós entendemos, e acredita-se, segundo, claro, os historiadores, que esse livro ou essa carta Paulo escrevera quando estava no fim da sua terceira viagem missionária. E isso, Paulo estava na casa do seu amigo chamado Gaio. Isso na cidade de Corinto, lá na Grécia. E o motivo maior para que Paulo escrevesse a carta aos Romanos foi tão somente porque Paulo não podia ir até a Roma, simplesmente pelo fato de ser impedido. Isso o apóstolo vai afirmar no capítulo de número 1, versículo 13, e vai também reafirmar lá no capítulo 15, a partir do versículo 22. E o que nos chama a atenção, meus queridos irmãos, é que o grande propósito desta carta foi simplesmente porque Paulo, como estava na sua viagem missionária, Paulo queria tão somente explicar aos romanos, avisar que o motivo de ele não poder passar em Roma, mas o desejo dele era grande de estar com os irmãos em Roma. E já que Paulo estava na Europa, estava na Grécia, em Corinto, mais precisamente, Paulo estava avisando que iria passar lá para pegar donativos. Acredita que Paulo ia para a Espanha também fazer uma grande obra, mas a carta de Roma era para fazer uma grande obra no meio dos gentios e no meio dos judeus. E as duas questões mais essenciais do livro de Romanos, ou dessa carta escrita por Paulo, a primeira questão foi porque Paulo queria explicar aos romanos o motivo de eles ficarem sabendo, irmão Carlos, sobre os falsos ensinamentos de Paulo, e isso os romanos estavam sabendo, e sobre uma teologia errada, e Paulo queria consertar isso. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi porque no meio, ou na igreja de Roma, estava existindo uma discórdia, estava existindo um problema muito grande, isso dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. E Paulo queria consertar isso, por isso que a carta aos Romanos, por ser a primeira epístola de Paulo, essa carta é a mais teológica e a mais complexa de se entender. Haja vista que Paulo, em toda a carta de Romanos, Paulo vai frisar sobre duas questões principais. Ele vai falar da lei e também vai falar de graça, porque era uma briga dos judeus com os gentios, e Paulo queria dizer, como ele afirma na própria carta, que não havia diferença entre os judeus
e os gentios. Por isso que Paulo começa a explicar aos romanos, e ele vai dizer no capítulo de número 7, a partir do versículo 14, ele vai explicar a respeito da lei. Já que a briga era para se manter ou para se ter a lei, Paulo vai dizer, e haja vista também, que Paulo no capítulo de número 11, versículo 1, Paulo vai afirmar para os romanos que ele também era um israelita. Paulo começa a se explicar. Paulo diz que ele era também um israelita, e isso da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ora, então Paulo não era um sacerdote de ofício. Paulo não podia ser, porque ele mesmo disse que era da tribo de Benjamim, porque para se ser um sacerdote, sabemos que tinha que vir da linhagem da tribo de Levi. Então Paulo era estudado, Paulo era doutor, mas não doutor da lei como um sacerdote. E Paulo começa a dizer no versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí é que ele entra em Romanos capítulo 8 para explicar aos romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo queria explicar o seguinte, que como eles estavam discutindo sobre a lei, Paulo queria dizer que a lei não justificava ninguém. A única coisa que justifica o homem chama-se Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Haja vista que quando Paulo frisa isso aos romanos, ele estava, meus queridos, fazendo alusão daquilo que se tem no Pentateuco, no Velho Testamento. Quem é que não já passou pelo livro de Levítico e observou as leis segundo Moisés, as leis de Deus, mas consideradas como a lei de Moisés?
E vamos observando que para o homem se chegasse a Deus, para o homem se chegar perante Deus, ou vice-versa, ou Deus se chegar ao homem, tinha que se fazer alguns sacrifícios, e esses sacrifícios estão registrados no livro de Levítico. Pelo menos 5 principais sacrifícios são feitos no Antigo Testamento. O primeiro sacrifício chamava sacrifício do holocausto. E esse sacrifício, meus queridos, tinha por elementos tanto o bode, como também o carneiro, tinha também a pombinha e tinha também o cordeiro. E quando eles vão fazendo esse sacrifício, ele servia tão somente para a expiação dos pecados de forma geral. E o segundo sacrifício era o sacrifício da oblação. E oblação também refere-se ao sacrifício de manjares, e tinha por elementos tanto o grão quanto a flor de farinha e também o incenso. E esse sacrifício era tão somente para agradecer a Deus, irmão João, pela fecundação, pela fertilização da terra, pela bondade de Deus. Esse era o sacrifício perante Deus. Mas o terceiro sacrifício era o sacrifício da paz. Esse sacrifício se pegava qualquer animal no meio do rebanho e sacrificava a Deus, mas o animal tinha que ser sem defeito e tinha que ter também variedade de bolos para que sacrificasse. E esse sacrifício era tão somente de forma voluntária para uma adoração e uma ação de graça, e era para uma comunhão, porque envolvia a comida de toda a comunidade. E o quarto sacrifício era o sacrifício do pecado. Mas esse sacrifício é o que chama atenção. Por quê, irmão Gilmar? Porque nesse sacrifício se tinha uma hierarquia. Primeiro começava do sumo sacerdote. Para que o sumo sacerdote fosse sacrificar, ele tinha que representar tanto ele quanto a congregação. E para o sumo sacerdote, o elemento era um bezerro. Para os líderes da igreja ou da congregação, era oferecido um bode. E para o povo, ou qualquer pessoa do meio do povo, era tido um carneiro, ou senão uma pombinha, mas tinha que ser também sem defeito. Haja vista que também tinha um quinto sacrifício, e esse sacrifício é o que nós queremos destacar nesta noite. O sacrifício era o sacrifício de restituição. Neste sacrifício, por favor, preste atenção. Nesse último sacrifício, se era pegado um cordeiro apenas somente um cordeiro, que tinha que ser sem mancha, sem defeito algum. E esse cordeiro era sacrificado somente pela expiação dos pecados involuntários que requeriam restituição, requeria limpeza, requeria purificação. E quando eu olho para este último sacrifício, assim no Velho Testamento, segundo o mandamento da lei, eu olho para
O que esse mesmo sacrifício nos quer dizer? Ora, não era nada mais, nada menos que o nosso Jesus Cristo, tipificado na sua obra redentora na cruz do Calvário. Sim, por que, irmão Gilmar? Porque era um cordeiro apenas, sem mancha, sem defeito. E quando nós vamos olhar para o que disse o último profeta por ofício, João, no capítulo de número 1. João, quando estava a batizar as pessoas do Rio Jordão, ele recebe alguns sacerdotes, ele recebe também alguns levitas, enviados tão somente dos fariseus, e eles começam a perguntar a João. Quem era João? A curiosidade tinha batido e eles começavam a indagar: quem és tu? E João já foi logo confessando: eu não sou o Cristo. E João começava a revelar, mas eles insistindo dizia: dize-nos, quem és tu? Nós queremos uma resposta para dizermos a quem nos enviou. Ele disse: olha só, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai, rapaz, o caminho do Senhor. Aleluia! E quando foi lá na frente, em um dia seguinte, João estava de novo a batizar. Mas quando estava a batizar, antes disso ele tinha respondido para os que tinham sido enviados: olha, entre vocês tem um, entre vós tem um, que eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, de forma alguma. E no dia seguinte, em Betânia, no Rio Jordão, quando ele estava a batizar, diz a Bíblia que João avista uma pessoa entre a multidão, e quando João avista, ele diz: epa, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado do mundo. O profeta João estava profetizando aquele cordeiro que havia sacrificado no Velho Testamento. Note uma coisa, que João usou o artigo definido o cordeiro. Ele não disse um cordeiro ou engoliu o artigo o artigo definido. Por quê, irmão Gilmar? Me explique. Sabe por quê? Quando ele define que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele quer dizer que ele tira qualquer tipo de pecado do mundo, ele perdoa qualquer tipo, pecadinho, pecadão, ele perdoa. Aleluia. Dá para dar um glória, irmão? Eu estou dizendo que Jesus Cristo é aquele que perdoa pecado. E isso se cumpriu na sua obra redentora na cruz do Calvário. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, estava agonizando. E quando ele disse: Pai, está consumado, ou seja, já foi feita toda a obra, não ficou brecha para ninguém colocar defeito. A ti entrego o meu espírito. Jesus Cristo padeceu pela humanidade. Meu filho, você está aqui hoje porque Jesus Cristo padeceu pela sua alma. Mas o que me chama a atenção
é saber de uma coisa, meus queridos: depois do sacrifício de Jesus, queridos e ilustres obreiros, não é necessário mais, reverendo pastor João Mazzoni, matar boi, matar bode, não precisa mais matar ovelha, não precisa mais matar cabra, não precisa, meu filho, porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado por esta igreja. Escute uma coisa aqui. O bom chega agora, irmãos. O interessante é que Paulo vai dizer, e eu concordo com Paulo, porque existe a diferença de se ser e de se ter a graça e da dispensação da graça. Na cruz do Calvário houve a dispensação da graça. Quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora chega a dispensação da graça. Mas Jesus Cristo, ele foi revelado como a própria graça antes de ir para a cruz do Calvário. Mas me explique isso, irmão Gilmar. Paulo diz no capítulo de número 2, versículo de número 11, escrevendo ao jovem Tito, ele disse: porque a graça de Deus nos foi revelada para a salvação de todos os homens. E isso nós vemos quando o evangelista João afirma no capítulo de número 1. Versículo de número 14, ele disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, aleluia, cheio de graça. Essa palavra cheio, segundo os originais, quer dizer que ele veio repleto, veio pleno, ele era a própria graça dentro dele, meu filho, aleluia, aleluia. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ele sendo a graça, ele pregando o evangelho, como o evangelho, a tradução não quer dizer nada mais, nada menos que boas novas. Ele pregou as boas novas aos cativos, aos enfermos, ele pregou essas boas novas, aleluia. Mas quando eu olho para a graça do meu Senhor Jesus Cristo, eu olho logo o que ele fez pela humanidade, aleluia. Jesus Cristo, com a sua graça, preste atenção aqui, quando o povo queria oprimir, impedir que ele curasse, ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus Cristo, com a sua graça, quando os fariseus, outros queriam impedir, ele curava, aleluia, ele curava, porque ele é a própria graça, aleluia. E não, ele, segundo Jesus, não estava ou não veio para descumprir a lei, ele veio para que a lei fosse cumprida, aleluia. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo, aleluia, um grande homem piedoso, um grande homem misericordioso, que diferentemente daqueles que guardavam a lei como os fariseus, eram homens que conheciam as leis de có e salteado, mas eram hipócritas em seu coração. Eles queriam que a lei fosse cumprida ao pé da letra. Haja vista no capítulo de número 8 de João, Jesus Cristo, a história vai dizer que houve assim um episódio importante. Aí é que entra a graça de Jesus Cristo.
Vai, os fariseus e os escribas trazem uma mulher adúltera perante a Jesus, e querendo, diz a história, para tentar a Jesus. E agora começam a explicar: olha, mestre, esta mulher foi pega em um ato de adultério. A lei manda-nos que apedrejamos. E agora nós queremos saber de ti, o que nós fazemos com ela. Jesus Cristo simplesmente escrevendo na terra, escrevendo na areia, fica de cabisbaixo, e eles esperando uma resposta. Será que ele não vai nos responder? Aleluia! E Jesus Cristo começa a escrever. Eu não sei o que ele estava escrevendo, mas eu sei que os fariseus insistiam em perguntar, porque assim tem gente que diz que tem amor, mas me desculpe dizer, mas eu estou debaixo da autoridade do Senhor. Tem gente que para julgar sabe abrir a sua boca, tem gente que para julgar sabe abrir a sua boca com muita facilidade, para apontar os erros, para apontar o pecado de A ou de B, sabe apontar, sabe fazer direitinho. Ou seja, isso é espírito de fariseu, isso é quem não vive debaixo da graça, da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Pare com isso, irmão, porque Jesus Cristo entregou a sua vida. Aleluia! Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 5, versículo 20, ele disse: porque a lei sobreveio para, aleluia, avultar assim uma maldição, para aumentar a ferida. Mas tem uma coisa: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Charama sobre como a chora. Aleluia! Você está debaixo da graça, meu filho. Pare de julgar o seu irmão, pare de julgar. Nós estamos debaixo da graça. Pecado, se pecou, confesse o seu erro, procure o pastor, mas ninguém tem o direito, irmão João, de estar apontando o pecado de ninguém. Era o problema dos fariseus, meu filho. Jesus escrevendo lá, eu não sei o que Jesus estava escrevendo, mas quando Jesus estava escrevendo, ele diz-nos aí. Aí Jesus olha assim, diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que não tiver pecado entre vocês aí, atire a primeira pedra. Quem disse que atiraram nenhuma pedra? E Jesus voltou a escrever. Quando ele voltou à sua postura normal, diz a história que não tinha ninguém senão ele e a mulher. E ele diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Porque aonde estão eles? Aleluia, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, pois também eu não te condeno, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia, a graça estava nele, meu irmão, a graça estava em Jesus Cristo, a graça está no nosso Jesus Cristo. Quem acredita nisso, meu filho? Quem acredita? Eu não estou fazendo apologia ao pecado, mas, meu filho, se está doendo, se a consciência está pesando, é simples, pede perdão a Deus, procura o teu pastor, meu filho, porque a graça está sobre a tua vida, a solução para a sua vida. Ninguém vai de maneira alguma, ou tem o direito de apontar o teu problema, aleluia, porque Jesus Cristo, ele unicamente derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Deixe-me dizer uma coisa, aleluia,
O que me chama a atenção, sabe o que é? É que lá na minha cidade, terra de Palmeira dos Índios, Alagoas, existe um lugar muito bonito. Quem é daqui já sabe, e quem não já sabe pode procurar na internet que vai achar. É um lugar que chama-se Serra do Goiti. Lá existe um pico muito alto, coisa linda de ver, porque de lá de cima dá para ver ou se ter uma visão panorâmica de toda a cidade. Só que lá, o problema é que lá em cima tem um camarada que colocaram o nome dele de Cristo. Ele tem 22 metros de altura, e o povo toda a Semana Santa, toda sexta-feira, o povo sobe para pagar promessa, sobe para se sacrificar, irmão João, aleluia. Teve caso até de pessoas que subiram de joelhos, chegaram com os joelhos arrebentados, ensanguentados, pagando promessa. Mas eu quero dizer, se essas pessoas conhecessem o Jesus Cristo, aquele que é dono da graça, o qual se entregou por toda a humanidade, e pouparia tudo isso, todo esse sacrifício. Por quê? Porque estamos não debaixo da lei, mas debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje não é preciso fazer como muitas pessoas fazem por aí, carregar água, balde de água para subir um monte e agora abençoar aquela água. Não é preciso ir até Jerusalém para se trazer óleo da oliveira. Não é preciso ir até lá para se sacrificar a ponto de dizer ou chamar a atenção do nosso Deus. Aleluia! Por quê? Porque estamos debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho, não queira fazer mais o sacrifício que Jesus fez, porque somente Ele fez. Ah, mas sobre como a machória, e minha sobre como a mafória. Jesus Cristo, pela sua graça, quando ninguém dava nada por aqueles coxos, o cego de Jericó, Jesus Cristo curava. Quando ninguém deu nada para aqueles leprosos, Jesus Cristo curou. Aleluia, aleluia. E deixe-me dizer uma coisa para terminar aqui, e aqui eu encerro, que já passei do horário. Meus queridos, amados irmãos, meus nobres amigos, irmãos em Cristo Jesus, aleluia, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo, aleluia, em que Jesus pagou o alto preço por toda a humanidade. Aleluia. Então esqueça esse negócio de julgar o seu irmão, de apontar agora o erro para ele, porque deixe-me dizer uma coisa: o benefício maior que trouxe a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor João, sabe qual foi? Aleluia! Foi em resgatar ao mais vil pecador. Haja vista que aqui entre vós é possível que se tenha alguém que outrora não valia, me desculpe a expressão, não valia nenhuma pipoca para o mundo. Sim, é possível, sim senhor, sim senhora, aleluia. Alguém pode estar aqui que cometia coisas erradas, aleluia, que pegava no que não era seu. Quem sabe alguém que vivia nesse mundo da vida, mas deixe-me dizer uma coisa, meu filho, aleluia, com a obra redentora de Jesus Cristo, você foi salvo e está aqui em um lugar de destaque, como sacerdotes eleitos pelo Senhor.
Aleluia, aleluia. Então louve a Deus porque você está aqui, não porque você é bonzinho, porque você é bonitinho ou você é bonitinha, porque você tem um corpinho de modelo. Não é por isso, minha filha. Você está aqui unicamente pela graça de Jesus Cristo, pela obra redentora. Então deixe-me falar uma coisa e aqui encerro. Então a grande virtude, o grande benefício, meu irmão, é que independentemente se tenha dinheiro ou não, aleluia, se seja um empresário ou não, você deve dar a paz do Senhor ao seu irmão, porque foi essa a graça que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Aleluia, Jesus Cristo salva, irmão João, aleluia, a pessoa que tem dinheiro e ela, aleluia, considera o mais pobre como irmão. Tem que dar a paz do Senhor, porque a graça sobreveio. Aleluia, quem recebe a graça aí, quem recebeu a graça aí, sinta essa graça no seu ser. Você tem o valor, aleluia, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo. Então saia daqui vitorioso, meu filho, esquecendo todas as acusações que fazem contra ti.